6h06. Bom dia, Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil. Bom dia, mundo. Estamos começando mais uma edição do programa Hora do Agro aqui pela 105 FM, também com transmissão simultânea através do Instagram Hora do Agro, que você pode acompanhar áudio e vídeo do programa aqui, Gino Rondon dando bom dia para você e dividindo a bancada Robson Moraes, jornalista que também faz parte da equipe de apresentadores. Tudo bem, Robson? Como é que tá? Bom dia Gino, bom dia Rondonópolis, bom dia região sudeste, todo o estado de Mato Grosso, todo mundo que nos acompanha neste momento também pela nossa live. Nos siga aí, gente, @programa Hora do Agro. Você pode nos ouvir, nos assistir, acompanhar os trabalhos aqui na bancada, ficar por dentro de mais um bate-papo. Semana maravilhosa, semana abençoada, boa para abrir o nosso programa hoje, para esse fim de semana de muito trabalho. A gente descansa, mas trabalha bastante, Gino. Graças a Deus, né? Bebê firme e forte, chegando. Firme e forte, graças a Deus. Que bom. Nosso convidado de hoje para bater aquele papo, falar de empreendedorismo, falar de liderança, falar de adjuvante, falar da participação dele no Rio de Janeiro, no simpósio que ele participou apresentando através do Químico, né? E vamos conversar com ele, Leandro da Céu Agro, que é nosso parceiro. Céu Agro e Hora do Agro tem tudo a ver. A gente fala pelo agro. Bom dia, Leandro. Prazer tê-lo aqui. Um pouquinho queimado, pegou um pouquinho de praia no Rio, pegou um calorzinho bom, né? Bom dia, Gino, bom dia aí os Peraí, só um minutinho, Leandro, acho que tem esse microfone. Pode falar. Bom dia, Gino, bom dia aí sim. a todos os ouvintes aí da Hora do Agro. Gino, eu estive no Rio uma semana e acreditem se quiser, eu não pisei na areia da praia. Foi a trabalho. Eu fui a trabalho, o evento começava muito cedo, acabava muito tarde, e a gente foi lá com um intuito, né? E a gente entra de cabeça nesse projeto. A Praia do Rio vai estar lá eternamente pra gente curtir. Exatamente. Mas o Rio continua lindo. O Rio estava mais lindo, eu estava lá. Exatamente. Para você que está aí nos ouvindo, acompanhando o nosso programa, a gente hoje trouxe o Leandro aqui com muita alegria. O Leandro, que já é de casa, já participou com a gente em outras edições do programa. Mas o bom de convidados como o Leandro é que a cada vez que vem a gente pode trazer um gancho diferente por uma conversa diferente que nos leva, porque a gente sabe que 1 hora de programa, 1 hora desse nosso Hora do Agro aqui é pouco para tanta coisa que a gente quer falar e quer conversar. Então a gente divide, no bom sentido, o convidado, né? Para ele vir as prestações cada hora para falar do assunto. E a vinda do Leandro dessa vez hoje, a gente sai um pouco da especificidade do agronegócio e nós vamos falar muito sobre gestão, muito sobre liderança. Leandro Viegas dispensa a apresentação, a Céu Agro dispensa a apresentação. Da primeira vez que ele esteve aqui conosco, contou a história de como tudo começou. Leandro, se eu errar, você me corrija, por favor. Leandro pegou uma rescisão contratual, era funcionário, pegou uma rescisão, tinha uma motinha, outros 2 parceiros, colegas de trabalho, juntou o que tinha, rapou aquele tacho, falou, gente, vamos investir, vamos montar um negócio, vamos. Montaram e desse pequeno negócio nasceu a Céu Agro, que hoje é uma potência rondonopolitana. Nível internacional até. E de nível hoje, né? internacional. E aí, trazendo para a liderança, imagina quanta história. Nós estamos falando de quanta história? 20 anos, quase? 18 anos de completa agora em julho. Imagine quantas coisas, quantos percalços, quantos desafios e quanta liderança, quanta gestão, quanta habilidade foi necessária para que a Céu Agro se consolidasse. E aí teve o gancho recente, 2 na verdade, a primeira participação na Farm Show ali, do lado, que dá pra gente falar um pouquinho dessas tendências, e essa representação nível internacional nesse grande evento que foi o Rio de Janeiro. Lá no simpósio, lá e complementando, depois que você falar um pouco dos eventos, eu gostaria, para começar, porque o Robson já levantou a bola, a pessoa nasce empreendedora ou ela pode aprender? Mas primeiro vamos falar um pouquinho dessa Farm Show e dessa viagem, Leandro. Duas agendas. Foram as 2 últimas recentes agendas que a gente fez. E aqui na Farm Show a gente lançou um produto que a gente acredita que vai ser um destaque nos próximos meses aí de vendas, né? Que é um óleo mineral com surfactante,
Porque existe um monte de óleo mineral no mercado, ele é commodity. A gente não vai disputar esse espaço com grandes players de venda como o PL, Bayer, já consolidado, BASF, né? Ninguém. Porém, a CEL, ela tem o seu diferencial. O que a gente fez? Com inteligência artificial, o nosso engenheiro químico e com os instrumentos químicos laboratoriais que a gente tem, desenvolvemos um óleo mineral que tem uma proporção de surfactante. Mas por quê? Porque os óleos no mercado não tem isso. Misturar óleo em água é muito difícil. Então eles tinham a complexidade da mistura. E a CEL, ela entrou no mercado para quê? Para ajudar o produtor rural, para tornar a vida dele mais fácil, economicamente e tecnicamente falando, né? Então a gente já está fornecendo um óleo mineral emulsionado. Então ele só vai chegar lá e derramar na água e vai entrar perfeitamente sem estresse, sem o operador dele ter dificuldade. E aí o projeto foi tão bacana, o desenvolvimento desse projeto. Primeiro, inovador, né? A gente usou a IA pela primeira vez para desenvolver um produto dentro da empresa. A gente não tinha utilizado. Simulamos várias situações com a IA e nos deu o produto perfeito ali, com os dados que a gente tinha de laboratório, e a gente partiu para a prática. Fizemos um teste piloto, foi pro campo e foi sucesso. E o IA com a tecnologia, casamento perfeito. Casamento perfeito. E eu acho que assim, é um início que não tem regresso mais, entendeu? Então a IA antecipa dados que a gente demoraria alguns meses. Fez vocês ganharem um tempo enorme, sabe? E aí vocês apresentaram no Rio, nesse simpósio, esse produto. Exatamente. Esse simpósio, ele é a Copa do Mundo aí do adjuvante agrícola. Ele acontece de 3 em 3 anos e quando acontece, igual aconteceu lá no Rio de Janeiro, no último dia, na sexta-feira, o comitê faz a seleção do país que vai ser daqui 3 anos, né? E eu acredito que dessa vez foi um pouquinho diferente, porque penso eu aqui que o país escolhido tenha sido os Estados Unidos, e devido a essa crise econômica que os Estados Unidos têm travado com a China, essa tributação para lá e para cá, eles optaram em não anunciar naquele momento qual era o país. Esperar baixar a poeira. Falar só, olha, a gente já está decidindo aqui, já escolhemos uma nova diretoria, que ele troca a cada 3 anos, mas o anúncio será feito daqui a alguns dias. O de praxe era já O de praxe, toda a edição já saía com o nome. E dessa vez não. Então eu acredito assim, pode ser que seja nos Estados Unidos, né, a escolha, e eles resolveram, vamos aguardar para ver os cenários dos próximos capítulos aí com essa guerra comercial e ver se é atrativo pro simpósio a realização lá. Porque no simpósio também tem muitos chineses. Chineses, ele é fornecedor dessa cadeia de matéria-primas químicas, né, de forma maciça, quase que falando. Então, ignorar a China num simpósio desse ou levar para um local que é dificultoso para a participação deles é muito inapropriado. Se os Estados Unidos estiver lá, eu não vou. Exato. É muito delicado. A gente hoje tem a China como um grande parceiro comercial, inclusive do Brasil, mas não só, de outros países do mundo também. Então, não é um mercado que deva ser escanteado. Não. Por questão nenhuma, absoluta. Outro dado do simpósio que me deixou muito feliz, tá? Muitos fornecedores internacionais, porque ele é mais voltado para a cadeia de fornecimento e testes mais técnicos do agro, e só tinha lá 2 concorrentes nossos que eu pude visualizar. E por que só 2, além da CEL? Porque eles são de propriedades de grandes grupos americanos. Então acaba que tem uma conexão mais próxima e eles estavam participando. De empresa 100% brasileira, com tecnologia 100% brasileira e construída aqui no furacão do Brasil, que é o Mato Grosso, só tinha CEL Agro. Cara, que legal. Né? Então, assim, é uma entrega para nós, CEL. A gente voltou com a mala cheia de informações, a cabeça fervilhando de projetos, né? A gente foi para lá para resolver alguns projetos de P&D nossos que estão ali na fase dificultosa de evolução. Eu acredito que todos eles já foram apresentados soluções lá por grandes empresas, porque lá estavam os maiores fornecedores de matéria-prima do mundo.
né? Era gente muito forte, são gente de faturamento de 2,5 bi, 4 bi, né? E eles fornecem basicamente para 3 mercados mundiais: construção civil, agronegócio e petróleo. Esse é 3 segmentos fantásticos. Olha o tamanho da coisa. E assim, por incrível que pareça, é outro dado também que eu fiquei surpreso, as maiores que estavam ali foram empresas que começaram familiar e ainda detém aí a 4ª, 5ª geração dentro da família. Hoje você vê qualquer empresa começando, logo é comprada por um grande investidor e perde sua essência, se perde no meio do caminho, acaba finalizando. Esse é um grande leque que se abre, já foi pauta do nosso programa, que é o desafio, a dificuldade, inclusive dentro do agro, de enfrentar, de fazer a sucessão familiar, de entender o momento em que é preciso passar o bastão. Quem está numa ponta não está preparado para assumir, quem está na outra não está preparado para passar. Isso é um grande problema que nós temos. Esse é um grande problema, mas a gente tem que parar também, Robson, e olhar um pouco a nossa volta e tentar captar quais são os cases de sucesso. Eu vou trazer um aqui que todo mundo conhece, mas pouca gente pratica. O Grupo Amage. Seu André Maggi tornou a Amage uma empresa que era gerida pelo conselho, assim que ele não deu mais conta. Eu acredito que se ele não tivesse feito isso, a Amage não era hoje a potência que é. Ou manteria porque no mercado, mas não com essa potência. Não com essa potência. Por quê? Porque os filhos dele teriam fatiado o negócio. Isso é óbvio, isso é natural que vai acontecer. E não tem nada de errado também em fatiar. São cabeças diferentes. São cabeças diferentes. Mas o seu André, na época, ele foi assim, inteligentíssimo. Ele deixou o grupo na mão de um conselho imparcial, técnico, e os filhos ficaram lá ganhando o que lhe convém dentro do negócio, dando sim o seu pitaco, né? Porque o Blairo é muito ativo dentro do negócio, todo mundo sabe, mas a decisão está com o conselho, que ele escolheu na época. Hoje acho que não estão mais os escolhidos por ele, mas muito inteligente. Então penso cá comigo, né? A Cell continua crescendo numa velocidade de foguete de Elon Musk, graças a Deus, né? A gente supera a cada ano os números e os planejamentos. Planejamos crescer 10, crescemos 20, planejamos crescer 15, crescemos quase 30, então cresce muito rápido. E se a gente continuar nessa pegada, quando chegar na minha hora de aposentar, o negócio já tem a proporção de ter um conselho. E se as minhas filhas, se as filhas dos meus sócios, se os filhos dos meus sócios falar, não, a gente não quer tocar o negócio, tudo bem, faça o que você quiser, fica aí recebendo o seu, mas o negócio continua na família, tá aqui o conselho que vai gerir e acabou. E é o mercado hoje dessa forma, então tem que trabalhar com muita liderança, com muita visão empreendedora. Não há risco, ou ao menos você minimiza os riscos de ruir um patrimônio por uma má gestão. Porque, é claro, é como você disse, se os filhos não quiserem, ou filhas dos sócios não quiserem, ninguém é obrigado a querer. Ninguém é obrigado a gostar do negócio como a gente que foi fundador gosta. Mas vai ter um grupo de executivos. Exatamente, porque hoje a Cell, ela é um filho, né, minha, do Eloy e do Alexandre, é um filho que a gente tem. A gente tem o cuidado ali com todo mundo, como se fosse alguém da família. O nosso negócio foi construído da base zero. O primeiro tijolo enterrado lá num patrimônio que ainda continua na nossa mão ainda. Nós visualizamos, estávamos ali sentados quando o Amoroso começou a construção do primeiro barracão nosso. E a preocupação em agregar valor. Agregar valor. O pai de família, ele não quer que a filha case com uma pessoa, ele quer que case com uma pessoa que tenha um bom relacionamento, que tenha empatia, que tenha educação, que tenha formação, que tenha um bom emprego. Você vai querer pegar os melhores. Não levanta muito o sarrafo não, porque hoje tá difícil, né? Tá raro, né? Mas você pode criar dentro da empresa, voltando para a empresa. Exato, hoje é a empresa educação, a empresa que tem que criar a educação, porque a mão de obra está escassa, os bons estão empregados. E tem que passar a formar também. E a gente luta no mercado contra uma força de recurso quase que desproporcional, né? Hoje você vê negócios aí, a gente viu recentemente revendas que não vale o valor que foram compras. É só para tirar do mercado.
Então, a gente como indústria, lutar contra esse sistema gigantesco que é o agronegócio, bilionário, trilionário, se você juntar aí número de feiras, é trilionário. Né? E nós aqui, cara, 3 sócios ali lutando ali né? A gente até tem um produto que a gente fala que a gente né? É o Gládio. O Gládio, ele é uma adaga pequena que o lutador espartano escondia na armadura, porque ele não tinha a força e a potência da espada quando ele caía, mas ele tinha uma adaga pequena para se defender. Então a Cell é um Gládio no meio da guerra. Que está conquistando cada vez mais. Que está aumentando e está fazendo. Você tem gente. E tem a mesma função do Gládio. No momento do apuro a gente resolve. Vem cá, Leandro, pegando um gancho nisso que você disse, a gente estava falando desse desafio da sucessão e pegando bons exemplos, e é uma conversa que em dado momento tem que ter, com muita maturidade e por mais que você tenha fundado o negócio, você tem que desapegar um pouco do lado emocional e ser muito racional para gerir o seu negócio. A Cell já conversou, a Cell olha muito para frente, olha muito para o futuro. Os sócios já tocaram nesse assunto, nós estamos tocando aqui, pensando, gente, vamos pensar numa Cell daqui a 20, daqui a 30, já teve essa pauta? Olha, Robson, essa pauta ela já é antiga dentro da Cell. Muito antes de eu pensar na possibilidade de um dia me afastar, ela já era citada pelo meu sócio. Meu sócio, ele é uma pessoa mais experiente, né? Essa gestão na essência, sim, na veia. E ele é um ex-funcionário público da Embrapa, é um cara de uma inteligência assim fantástica, né? Inclusive vamos deixar aqui, ó, a hora ele topa participar do já tá a hora do agro, muito bem-vindo, né? Ele é um melhorista genético, um doutor. Então, assim, sensato, calmo, talvez um pouco contrário da minha personalidade, que é mais agitada, ele é mais calmo, mais racional. Diferente é que por isso que a gente se dá bem, porque um complementa a deficiência do outro, né? Na minha urgência vai eu, na paciência dele vai ele, e a gente se complementa. Ele já tocou nesse assunto com a gente há muito tempo atrás, ele foi o cara que falou, olha, a gente precisa sentar e imaginar e nos preparar para um dia não ter um de nós 3 aqui no negócio, né? Por consequência do destino e a ordem natural das coisas, a gente tem que estar pronto. Quais são os nossos passos? Quais são os seus desejos? O que você quer se você não estiver aqui? Então a gente tem isso muito claro lá, e o planejamento, para onde crescer, como crescer, para 10, 20, 30 anos. Você sabe por que eu te perguntei isso? E aí serve muito para quem está ouvindo. E não necessariamente é do ramo do agro, mas tem o seu comércio, tem a sua empresa, tá no varejo, tá? Enfim, nesse ponto não importa muito o ramo de atuação. O que eu quero dizer, as conversas difíceis, elas são necessárias em algum momento. Nem tudo são flores, a gente sabe que é matar um leão por dia, e evitar conversas difíceis, evitar tabu, não querer tirar o tapete de cima de alguns assuntos, sucessão familiar, troca de gestão, pensar daqui 10 anos, pensar daqui 15 anos. Se você não faz isso, a vida vai fazer por você. Vai te obrigar a fazer. A vida vai te obrigar. E aí é pior, é aquela pior coisa, ou no amor ou na dor. E hoje a gente tem muito pequeno empresário que vai na dor, e esse é um problema. Esse é o problema. Quando a gente saiu dessa conversa, nós 3, saímos cada um com uma tarefa de ir para casa e conversar com a nossa família também. Porque tem que preparar o seguinte, olha, na minha ausência a gente decidiu que vai ser assim, 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 e eu quero que você respeite a nossa decisão. É isso. Entendeu? É como o grupo mágico que você fez. Exatamente. Porque mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Vai acontecer. Né? Tem que estar preparado. Tem que estar preparado para que o negócio continue fluindo, crescendo. Eu não estou mais aqui. Não, o Leandro não está, mas a Cell continua crescendo numa velocidade que foi planejada para crescer. O que a gente acompanha, só uma parte aqui, Gino, quando não há essa conversa difícil que eu estava mencionando, você tem uma ruptura de uma forma abrupta. De força, né? Que pega todo mundo de calça curta. E aí o resultado é dramático. Quando vai fazer uma sociedade hoje, a sociedade é boa, é salutar. Tem muita gente que fala, não quero sócio, não, pelo amor de Deus, só exceção. Não dou conta de trabalhar com sócio, né? O Leandro já disse que adorava, inclusive. 3 ou quantos sócios forem necessários para uma empresa ou quiserem, tem que ter essa conversa também no início e no papel. Porque tudo é bonito, vamos fazer uma sociedade... Aí um tempo dá um problema, não, tem que estar no papel, tem que estar bem conversado, qual que é a função de cada um
E sempre tem que ter um que tenha a última palavra. Toda a sociedade, assim, todos decidem, mas as grandes empresas que você for analisar hoje, em nível não só de Brasil, mas em nível mundial, sempre tem aquele que tem 1% que a decisão final é dele. Em consenso, é lógico que nem sempre a decisão é dele, mas ele aprova. Ele é o dono da caneta. Tem que ter essa conversa no início, para a hora que o dinheiro começar a entrar, aí começa a dar problema. Aí começa a dar queda de braço daqui e tal. Tem que ser muito bem conversado desde o início. É esse preparo que o empresário hoje tem que ter. Tem que ter. E a CEL, apesar de ter começado muito pequena, a gente teve esse diálogo no começo, né? Foi muito bem claro. Cada um tem o poder de decisão sobre o seu setor, né? Isso é muito claro dentro da CEL. Apesar de todo mundo centrar para discutir um assunto que é administrativo, que é logístico, por exemplo, que está dentro da minha pasta, e eles são sócios, se juntar a proporção deles é muito maior do que a minha sozinho, né? Eles escutam muito a minha opinião quando o assunto é de uma pasta que eu estou gerindo. E assim eu faço quando eu ouço uma opinião do Eloy, que é diretor de pesquisa e desenvolvimento. Não adianta eu tentar impor ali o meu conhecimento, porque ele é pífio perto do conhecimento dele. E não adianta eu discutir com o diretor comercial, porque não é o meu feeling, entendeu? Eu tenho que ouvir a opinião dele e concordar, ou se não concordar, deixar muito claro. Deixar claro. Você já imaginou se fossem os 3 do mesmo perfil? Não. A empresa não daria certo. Não daria certo. Uma sociedade tem que ter perfis diferentes. A CEL é exatamente isso. É um perfil totalmente diferente do outro. Seja no gosto pessoal, seja nos hobbies, nenhum conflito hobby que o outro tem, tipo, vamos encontrar depois da CEL lá no clube de tiro. Não, eu não gosto de tiro, odeio arma. Não, eu adoro, não, entendeu? Então aí eu gosto de moto, eu sou motoqueiro, o Alexandre é motoqueiro, participa de motoclube e faz, o Eloy acho que nunca montou numa moto, né? Então assim, a gente tem esses perfis totalmente opostos. Eu só quero rapidinho, Robson, são 6h29. Nós não registramos, mas é muito importante a ausência do Dr. Leonardo Rezende na bancada. Ele vai dar uma palestra agora no evento que está acontecendo, que você também participa. Eu não vou perdoar, não. É a segunda vez que eu venho na Hora do Agro, é a segunda vez que o Leonardo não está aqui. É verdade. E ele pediu 1000 perdões realmente, porque ele está preparando e não ia dar tempo dele sair daqui e ir para lá para dar a palestra no evento. E o Metamorfose é fantástico, né? Lá, sábado que vem, o Dr. Leonardo estará aqui na bancada com o Robson, com o Gino e toda a equipe, Silas na parte técnica, Edna na parte comercial, 67-99912-0709. 6h29, só um instante e já voltamos com Hora do Agro. A Nutripura está tornando a pecuária do futuro uma realidade no Brasil. Hoje, trabalhamos lado a lado com as fazendas mais produtivas, lucrativas e sustentáveis do país, provendo consultoria, produtos e serviços inovadores. A importância da Nutripura, que a gente vem acompanhando já ao longo dos anos, né, mais de 2 décadas de trabalho da Nutripura, nós observamos o cuidado que eles têm ao divulgar os seus trabalhos, os seus ensaios, os seus estudos, os seus produtos para os clientes, né, para os pecuaristas de todo o Brasil. E isso é muito importante quando você atesta, quando você aprova os trabalhos dentro de casa para você levar para os produtores. Guilherme Tonhar, diretor comercial na Estância Bahia Leilões, parceiro da Nutripura. Juntos, vamos mais longe. São 6h31. Também participando do programa Hora do Agro, a Ato Sementes, há 40 anos produzindo sementes de qualidade, e a Mega Gráfica 996829434, alta tecnologia em impressos e acabamentos especiais. Hora do Agro 105 FM, tem também simultaneamente através do Instagram nosso, e quarta-feira o programa estará disponível no YouTube para você acompanhar esse bate-papo super interessante com
nosso convidado de hoje, Leandro Viegas, tá, Robson? É isso. Espera aí só um minutinho, deixou. Aí, agora sim. Desculpa. É isso, minha gente. Lembrando, o bate-papo da semana passada já está lá no nosso canal. Vai lá no YouTube, coloca programa Hora do Agro. Você vai encontrar a íntegra de todos os episódios. E este aqui com o nosso querido Leandro na próxima quarta-feira, 19 horas também. Vai lá. E durante a semana a gente solta os cortes, tá? Para manter aquele quente, para manter aquela interação. Então você vai acompanhando a gente lá no Instagram, nos siga, tá? @programa Hora do Agro. Lembrando que quem quiser ser parceiro Hora do Agro no YouTube, nesta plataforma, nesse produto diferente que é o YouTube, acho que nós somos o único programa de rádio localmente falando que tem este canal, esse produto diferente. Você pode fazer parte aqui no nosso carrossel de marcas aqui do estúdio, na tela atrás da gente aqui vai ficar passando a sua marca. Entre em contato, nos chame no Instagram e seja parceiro Hora do Agro. Pode ligar também, 67998712265. Aí, eu só não falei porque eu não decorei. Eu me perdi agora, 998712264. 65. Eu confirmei. Muito bom. Ó, o Leandro, só para recapitular um pouquinho, gente, da primeira vez que esteve aqui, da primeira não, mas da mais recente vez que esteve aqui, tinha acabado de voltar da China. Era um gancho, era aquele momento da economia. Então, sempre que o Leandro vem, a gente traz esses ganchos, essas facetas, porque o Leandro é um cara de muito conteúdo de fato. Hoje nós estamos falando muito sobre gestão e muito sobre liderança, independente do seu ramo de atuação, independente do tamanho da tua empresa. Nós falamos aqui pelo agro, mas a gente sabe que a nossa audiência é enorme e muitos que nos ouvem não necessariamente são do agro, são entusiastas, são interessados, mas não estão ali dentro do negócio enquanto atividade profissional. Mas quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de liderança, como a gente fez aqui na primeira parte do programa, eu acho que é inerente a todos os segmentos, faz parte da vida empresarial, da vida corporativa. A gente falou no final do bloco sobre a coisa de ter sócios e a dificuldade que muitos têm, e eu me lembrei de uma conversa que nós tivemos, Leandro, recente, que você até me falou algo nesse sentido. Eu não sei como é que as pessoas não gostam, não conseguem ter sócios, porque sócio é tão bom, né? Ainda mais quando é oposto, ainda mais porque é nessa hora que as decisões saem e os erros são apontados e as visões novas são colocadas e a coisa caminha pra frente. As pessoas batem cabeça muito quando tem vaidade, né? Acho que é um pouco disso. Mas você sabe que eu acho que o problema central de ter sócio está vinculado a essa fala, tá? As pessoas buscam similaridades no sócio. Eu preciso de um sócio que pense como eu, porque eu não quero ter conflitos dentro do negócio. E aí quebra a cara. E aí, meu amigo, vocês ficam patinando em volta da mesma roda. Só que aí o mundo corporativo é conflito. E é conflito. O mundo corporativo, cara, é muito bonitinho nos livros do Churchill, né? Usar um blazer. Usar um blazer, né? Ir lá e tal. Mas, meu amigo, na vida real, quando você sai lá fora para fazer um negócio, eles querem te derrubar. E é assim, vai ser assim. Se você não puder entender isso e não se preparar para isso e não se capacitar para que essa briga comercial, que a gente tá vendo em grande proporção agora com o Trump e o Xi lá na China, e ela acontece também aqui com quem vende pão aqui na rua, cara. Só que aí não é divulgada, a proporção é menor e tudo mais, mas você tem que estar pronta para essa guerra. O dia que chegou o rapaz lá perto da porta do estádio vendendo geladinha, né? O cara do picolé queria partir dele. Não, esse espaço é meu. Exato, esse espaço é meu. Nas proporções, em todos os níveis. Em todos os níveis hierárquicos de negócios. Só que ninguém quer falar sobre isso, porque isso não dá público. Isso não é motivacional, isso não é empolgante. E aí ficam ocultando isso. Mas o mundo lá fora, lógico, tem que haver respeito, né? Eu sempre brinco quando eu encontro com os nossos concorrentes, porque a gente faz parte da mesma associação, a qual eu ocupo também uma cadeira ali na diretoria. Então, sempre que eu reúno com eles, eu falo, vocês não são meus concorrentes, nós somos profissionais da mesma área. E é isso que fortalece o segmento. E é isso que fortalece o segmento. E é isso que dá a Seu Agro uma carta verde de entrar dentro de qualquer empresa, de qualquer concorrente nosso. E a gente recebe, inclusive, a gente recebeu recentemente a visita de um dos maiores concorrentes diretos da Cell, aqui na minha sala, no escritório, para bater papo, para conversar sobre gestão. Parabéns vocês, o cara tem 60 anos de mercado, parabéns, vocês têm feito um excelente trabalho.
como que você tem feito nessa velocidade? Como que tem? Eu demorei 30 anos para fazer o que vocês fizeram em 15. Né? A quantidade de empresários, de coisas que não trocam figurinha. Enorme. Que nem se olha na cara, na verdade. Às vezes não tem nem motivo para isso. Enorme. Inimigo, não tem que... nem se olha, nem se olha na cara. E você que está ouvindo aí em casa ou na fazenda, tal, Hora do Agro, eu sempre cito, e que eu conheço isso desde quando eu nasci, a máfia de branco. Os médicos sempre foram unidos. Sim. Sempre tiveram aquela força, por quê? É um defendendo. E para um médico novo entrar nessa máfia é complicado. É complicado. Porque eles são fortes, eles se fortalecem na categoria. Mas aí onde entra a falta de preparo empresarial, a questão educacional, o desenvolvimento da liderança, da visão empreendedora, a cultura brasileira, a educação brasileira não ajuda muito isso. Ela forma para você fazer um concurso, para você. Mas não prepara. CLT é a educação brasileira. Sim, não prepara para esse conflito. Você para ser empreendedor. Não. Isso você pega a pegada em casa de pai, de mãe, e aí as escolas e os profissionais que estão formando líderes e empreendedores. E eu vou trazer a gente tem um problema muito grande, desculpe, Leandro, mas aí a gente tem um problema muito grande que quem vem dessa educação, a qual nós também viemos e somos em dado momento até vítima desse modelo, o que você tem é que culturalmente nós vivemos num país onde as pessoas empreendem muitas vezes por necessidade e sem essa essência, sem essa bagagem, sem essa coragem de empreender no sentido de administrar os conflitos. E outra, muita gente empreende porque acha que eu vou empreender porque eu não quero trabalhar para os outros. Exato. Como se isso fosse a zona de conforto. Exato. Quando na verdade não é zona de conforto nenhuma. E assim, cara, vamos lá, empreender não é a 7ª maravilha do mundo. Nossa, é doido. É mais fácil ir para casa, deitar a cabeça e não preocupar se amanhã você tem conta para pagar, você tem salário para pagar, você vai receber. Então, assim, empreender tem que ter realmente a pergunta que você me perguntou no começo do programa, né? Tem que estar no cerne. Empreender tem que compreender que às vezes você vai perder. Empreender tem que saber se colocar na posição do seu colaborador. Não importa a função dele dentro da empresa. Gino, eu cansei e, se necessário, faço de novo, se a minha equipe me desafiar, de ir para a linha de produção. Porque que mal tem nisso? E outra coisa, quando eu estou lá, eu identifico gargalos e soluciono questões que, às vezes, sentado lá da minha mesa, eu não consigo identificar. Você não enxerga. Por exemplo, é a minha crítica referente a Faria Lima. Faria Lima quer operar no agro. Faria Lima quer dar pitaco no agro. Mas Faria Lima não calça botina para vir aqui na terra. É muito fácil, né? Faria Lima está analisando dados. Naqueles prédios enormes da capital paulista, no dados a gente tem a IA que analisa para você em segundos. Você não precisa mais da Faria Lima. Coloca lá quem que é o maior vendedor de soja, como produzir a melhor soja do mundo, como ele vai te explicar. Não preciso mais deles. Eu preciso de alguém que entenda o sistema em loco, respeite as suas especialidades ali, né, as suas dificuldades e tudo mais, e desenvolva algo para colaborar com esse processo. Empreender, você tem que entender que às vezes você vai perder também. Eu lembro, um dia a gente participou de uma cotação, isso é uns 10 anos atrás, né? Então a gente tinha 8 anos de negócio, e que era importante para o negócio. Era importante para acesso. Se eu conseguisse entrar naquele cliente, era um boom de desenvolvimento. Mas nós perdemos a negociação. E aí a empresa deu aquela esfriada, sabe? Todo mundo assim, ficou assim. Aí eu falei, gente, vem cá. O nosso concorrente, assim como a gente, tem filho para tratar, tem conta para pagar. Ele deve ter compra matéria-prima que está estocada, que ele fez o cálculo de quanto isso lhe custaria se ele não tivesse fechado esse negócio e conseguiu chegar num preço melhor do que nós. E tá tudo bem. Essa análise, né, Leandro? Que tá a gente tem tudo que fazer. bem, por que cara. Que nós perdemos? Por que nós erramos? O que foi? Eu nem dou conta de atender todo o mercado, Gino. Tem que ter tem espaço. Tem espaço para todo mundo tem espaço. Eu encontrei agora lá na feira um dos gestores de um concorrente nosso, e eu acho que esse jeito que eu lido com essa turma tem feito
o mercado mudar um pouco o pensamento de concorrência, a briga de concorrência. Fala, cara, a gente não precisa brigar. Ó, esse produto seu aqui é bom, muito bom, só que naquele outro mercado esse meu aqui é melhor. Aí ele falou bem assim pra mim, cara, é pior que tem um primo meu que é piloto agrícola, voa na Bahia. Eu liguei pra ele pô, você não tá, o que esse produto tá aplicando aí? Aí ele falou, tentei aplicar o seu, cara, mas não foi, eu tô usando o Ares da Cell Agro. Aí ele é realmente nessa condição, Bahia, clima, vento, condição, eu não consigo mesmo operar com. É isso. E tá excelente. Tá sim, continua todo mundo ganhando, né? O seu. Eu tenho 3 exemplos bem rapidinho quando você falou da pessoa que tem que estar lá com humildade, conhecendo o produto e metendo a mão na massa. Eu tô lendo pela 2ª vez o livro do Mário Gazin. Ele fala, eu quero emprego. Não, emprego você não tem aqui. Eu quero trabalhar, quero trabalho. Opa, agora tem. Você vai carregar gás, você vai carregar móveis, você vai carregar. Mas você é gerente, não sei o quê. Mas você tem que fazer tudo. Eu quero gente que trabalhe aqui e não tenha frescura. Exato. O André Mais, que você falou, que depois veio pro Blairo, pro Hugo, para todos. Que é um exemplo de sucesso. Eu era fiscal do banco, estava lá na fazenda, aqui na divisa com Sonora. Eu ia lá para liberar a soja vendida pro governo, EGF na época, né? E o seu André, depois do dia de correria, ele sentou numa cadeira perto do escritório, todo de vidro, eu estava vendo ele aí, o caminhão encostava, enchia de soja e parava ali pro caminhoneiro puxar a lona. Aí seu André sentado lá, tomando chimarrão, ele foi lá para ajudar o motorista, né? Puxa daí, puxa daqui. O motorista arrancou 10, toma pro senhor tomar uma cerveja. A humildade do seu André. Aí ele falou, não, eu sou dono de tudo isso aqui, eu tô ajudando porque eu gosto de meter a mão na massa. Blairo, eu conheci Blairo, só vi os olhos dele. A gente almoçava lá na fazenda, eu ficava a semana toda, às vezes lá, e ele de moto, rodando a lavoura. Sim. Aí sentava, ele tirava a botina lá para entrar no restaurante, só aparecia os olhos, ele lavava a mão e dando as ordens. Lá no talhão tal, tá precisando disso, daquilo e tal. Então, essa pegada que o empresário tem que ter, de trabalhar, não ver, porque eu sou dono, porque eu sou. Não, você tem que pegar. Você tem que. Aí onde entram os perfis diferentes. Pedro Jacir, por exemplo, o que ele fez na Mage, o Blairo falava, dou uma folha em branco para ele, porque eu sei que ele vai trazer trilhões. Sucesso, exatamente. Ontem até, na minha participação lá no Metamorfose, você deu palestra ontem, né? Ontem à noite, ontem às 21, mais ou menos. Atrasou um pouquinho, mas foi excepcional, né? Lotado, casa cheia, né? Fantástico o evento, muito bem organizado. E hoje continua o dia todo. Continua o dia todo hoje e termina amanhã. O doutor Leonardo, que não está aqui na bancada, só para reforçar, gente, hoje palestra. Tem palestra lá com o doutor Leonardo. Então, assim, eu até citei lá o seguinte, quando a pessoa começa a empreender, ela quer ter, ela se espelha em alguém. Todo mundo fala, eu vou copiar um negócio do Gino, vou copiar um negócio do Robson. Ele tem uma referência. Só que copiar o negócio não precisa ser na íntegra, né? E é muito bom, seria muito bom se todo mundo pudesse empreender e ter, de cara eu vou contratar 20 pessoas, um pro estoque, um pra recepção. Uma receita de bolo. Uma copeira. O Gino, a Cell, eu não tenho vergonha de dizer isso, ficou sem copeira por muitos anos. A Cell ficou sem recepcionista por muitos anos, porque nós somos uma indústria e a gente recebia pouco do nosso cliente lá na fábrica. Eu falava, não é o momento de eu gastar com a recepcionista agora, porque, cara, as pessoas que vêm aqui, eu posso muito bem ir lá recepcioná-las mas você é o dono da empresa, e aí? Tá tudo bem, entendeu? Se precisar passar um cafezinho, a gente passa acabou, aqui na hora e vambora. Então, assim, as pessoas querem empreender e já começar com um negócio exemplo, lotado de gente para bater um carimbo. E não é assim, cara. Não é o tamanho da sua empresa que vai determinar não é o tamanho que ela vai ser. É muito dessa visão. A Cell começou a área administrativa dela numa sala desse tamanho aqui. Então tinha uma mesa aqui do meu sócio, aqui a minha, ali, depois de alguns anos eu contratei depois de 8 anos liderando todo o setor administrativo, que eu contratei o primeiro colaborador, que está comigo até hoje, completando 10 anos de empresa, né? Então, assim, e todo mundo dividiu uma sala desse tamanho, com arquivo, mesa, tudo era ali. E o que tem de errado nisso? Nada. E foi lindo. Uma sala grande, eu quero motorista, né? Agora hoje a gente está ali, cada um numa sala, e até quando a gente mudou, para que a gente não houvesse um desmame, a gente dividiu as salas em vidro.
Então, de vez em quando, a gente vai lá e abre todas aquelas portas para ficar um salão só. Fala, não, vamos reviver os nossos momentos de todo mundo numa sala só, né? E a gente abre e revive isso, porque é importante, é a essência do nosso negócio. A gente quer estar junto do colaborador. Isso é importante, quebrar esse mito, voltando a você que está nos ouvindo, que é empreendedor ou quer empreender, quebrar esse mito de que, agora eu sou empreendedor, não trabalho para ninguém, eu sou dono de mim, e aí você quer botar uma roupa bonita, e você quer ser executivo, e calma, vai chegar teu momento até de ser. Calma, não. Eu canso de falar, Robson. Eu tento receber todo mundo que recorre a mim. É óbvio que agenda hoje. Hoje eu não consigo mais, humanamente falando. Eu até brinquei com o nosso piloto recentemente. Ele foi me levar, eu não lembro pra onde. A gente estava saindo aqui de casa, eu peguei ele em casa, a gente foi até a pista. E aí no trajeto eu brinquei com ele, porque era 1º de abril. Eu falei bem assim, Renato, parece mentira, mas não é. Hoje, 1º de abril, eu tive que, pela primeira vez em 18 anos de Céu Agro, pedir para nossa secretária ligar para as pessoas e cancelar a agenda, porque eu não dei conta. Eu tentei encaixar todo mundo e acabou que eu fiquei totalmente atropelado. E eu tive alguns imprevistos com a família, tive que buscar minha filha, minha sogra fez uma cirurgia, minha esposa precisou uma dedicação exclusiva ali. Somos gente, né? Empreendedor é gente. E aí eu falei assim, parece mentira, 1º de abril de 2025. Vai ficar marcado, né, registrada essa data, mas ela teve que ligar e cancelar a agenda. Eu acho horrível isso, porque as pessoas se planejam para algo e eu tive que quebrar esse ciclo, mas eu pedi a compreensão e depois do cancelamento, inclusive, pedi, vamos ajustar essa agenda com mais espaço para que não aconteça novamente, né? E tá tudo bem. Estive a semana inteira no Rio, cheguei em Cuiabá, vim direto pro Metamorfose, só tomei um banho e pedi pra minha esposa que eu queria comer algo normal, arroz, feijão, ovo e carne, né? Eu falei, faz uma comida normal pra mim, que eu preciso comer antes de ir pro Metamorfose. Eu tava com fome e comi rapidinho, fui pro Metamorfose, cheguei em casa 1h pouca da manhã, tô aqui às 6. Também com a Hora do Agro, que você fez lá do Rio de Janeiro. Exato. E segunda-feira, quando o sol nascer, a gente tá indo pra Sinop participar da Norte Show. Uau. Você entendeu? Então, assim, não tem tempo, não tem time. Você tem que aproveitar as oportunidades que batem à sua porta. E elas estão batendo na porta da Cel com muita força. E a gente vai colher os frutos que foram plantados. Isso, Às vezes a pessoa não vê. A oportunidade tá passando. Tá passando. Quem tá nos ouvindo é empreendedor, é empresário, aí já é o pensa em ser, é ralado, viu? É ralado, saiba que é ralado, mas tem uma frase que diz: o trabalho compensa. É exatamente isso que nós estamos falando hoje. Ô, Leandro, a gente falou... Só para complementar, Robson, aquela da oportunidade, né? Tá todo mundo chorando naquela sala. Eu não vou lá chorar com ele, eu vou lá vender lenço para eles. De jeito nenhum, né? Eu vou lá vender lenço para quem tá chorando. Ô, Leandro, a gente tem falado muito ao longo desse programa de gestão. Tá vendo como o programa passa rápido, gente? Já tá na reta final. A gente falou tanto sobre gestão, mas eu queria que você falasse um pouquinho especificamente sobre a liderança hoje, na tua visão. Qual é o maior desafio, qual a maior dificuldade quando a gente está falando de liderança? É conflito geracional? É a formação dos mais jovens? Hoje, onde está talvez aquele que seja o grande desafio das empresas para daqui a 10, 15 anos, na velocidade em que as coisas acontecem? Você sabe que eu posso errar, né? Todo mundo pode previsões errar. Claro. Mas eu acredito que boa parte dos problemas que a gente está vivendo não está na geração que está chegando, está na geração que está no poder. Uau. Está na geração que está gerindo, porque ele deixou de ser um pouco humanizado, sabe? Ele ficou mais soberbo, ele ficou menos emocional, coisa que lá na Cel a gente tenta fazer um pouquinho diferente, tá? Eu até citei ontem, cara, eu tô preocupado se o filho do meu colaborador tá com febre. Eu tô preocupado se a esposa do meu colaborador tá grávida para ganhar bebê. A gente teve agora no início de abril 3 gestação dentro do negócio. Quantos são colaboradores? Só uma direto. A Patrícia, nossa secretária direta, assistente, ela era as outras eram esposa de colaboradores. É da minha responsabilidade? Não. É da minha conta? Não. A empresa paga um bom plano de saúde? Sim. Eu deveria estar preocupado com isso? Não. Do ponto de vista empresarial, não.
Mas eu estou inclusive, interferindo na agenda deles, para que eles estejam os próximos quando os filhos nascerem. Então, assim, por que eu faço isso? Porque eu gostaria que fizesse comigo se eu tivesse na posição dele. Eu acho que boa parte da gestão hoje no mundo tá um pouco se lixando para esse tipo de coisa. Enxerga número. E né? é importante, sim, é importante você ser humanizado e falar assim, hora de tratar o outro. Às vezes você nem precisa ser o seu colaborador. Pode ser a recepcionista do dentista que você marcou ali. Chega tranquilo, vai. Baixa a bola. Porque você não sabe a dificuldade da menina, você não sabe quanto que ela ganha, você não sabe quando ela sai dali, que ela tá toda bonita, arrumadinha, cabelo liso, batom bonitinho, olho maquiado, mas lá na casa dela você não sabe a dificuldade que essa menina tem. Então, chega mais leve para as pessoas. Nós que estamos aí na fase de sermos exemplo para as novas gerações, vamos deixar esse legado de leveza, porque o mundo tá pesado, cara. Que é o relacionamento humanizado. Nós temos várias empresas aqui onde eu trabalho através da comunicação, relacionamento humanizado. Sim. E eu pego empresários que falam, mas é um motorista. Eu falo, mas é gente. Tem sentimento. Tem. Máquina, você tira da máquina, estragou, tem conserto, substitui, não tem, você joga fora. Acabou. Agora, gente, desde os serviços gerais até o mais alto cargo, é feito de gente. Gestão é feita de gente. Venda é feita de gente. Se você não entender de gente, sai fora do mercado. Sai fora. E um sinal que a gente está fazendo um bom trabalho, eu acredito que seja um sinalizador, é que esses colaboradores nossos permanecem nossos amigos. Fidelização. Ele não está mais na empresa, por exemplo, eu tenho aqui, vou dar um exemplo aqui. A Patrícia, ela foi uma vendedora nossa, engenheira agrônoma, por mais de uma década. Ela namorou e casou com um cliente. Hoje ela é casada com esse cliente. Ela vive uma posição financeira até superior que a Cel. Mas ela continua amiga nossa, respeita o nosso negócio, admira o nosso negócio. Ela precisava, vamos dizer, por status, não mais. Mas ela admira o nosso negócio. Ela parabeniza cada passo que ela vê de evolução da Cel. Ela faz questão de enviar uma mensagem: tô aqui torcendo por vocês, gosto muito de vocês. Ela foi tratada durante exatamente. O período que ela teve lá, ela tem o reconhecimento. Exatamente. Olha só, eu vou. Eu só vou caminhar para minha última fala aqui rapidamente, que eu quero ouvir mais um pouquinho do Leandro. Mas quando eu puxei essa pergunta da liderança, eu sabia que a resposta ia ser boa, mas me surpreendeu muito. Eu acho que é a primeira vez que eu ouço alguém na posição empresarial que hoje o Leandro ocupa dentro de uma empresa dizer: o problema não é na geração que vem, o problema é na geração que está. Acho que é uma contramão que mostra o quanto esse cara que está aqui com a gente hoje, o quanto a Cel é diferente. E você que está ouvindo aí, você é empreendedor, você é empresário, eu sempre me dirijo à nossa audiência que não é do agro, porque hoje o programa ele abriu um pouco mais o leque. Você que reclama de rotatividade, você que reclama, eu não encontro mão de obra, tá difícil encontrar gente para trabalhar, ninguém para no meu negócio. Pega essa última fala aqui do Leandro, pega ela, baixa no seu celular, escuta ela de manhã, todo dia. Você que olha para o teu colaborador, enxerga um número, enxerga uma meta, enxerga um papel que ele não bateu mês passado, tem que bater nesse. Pega essa fala do nosso companheiro aqui e escuta de manhã, faz o seu... na hora que você está tomando o seu café, você escuta antes de sair para trabalhar. Obrigado, viu, Leandro? Eu que agradeço. Agradeço o espaço, sou muito bem recebido aqui no Hora do Agro, toda vez que eu recebo um convite. Sou um parceiro da Cel Agro aí, levando o nome do nosso negócio aí rompendo as barreiras que outros meios de comunicação não chegam, a rádio chega, né? Então eu sou... particularmente, e a toda a Cel Agro também, um admirador aí dos meios de comunicação de rádio, porque é fantástico, né? Tá em qualquer lugar, tá nos locais mais distantes e tem o seu público seleto e fiel. E dentro dessa liderança do empreendedorismo que nós falamos, para analisar, a gestão é feita de gente. Exato. Se não tiver gente não treinada, tem negócio, qualificada, bem cuidada, dificilmente a empresa, o negócio vai perpetuar. E a base de tudo isso é a comunicação. Exato. Comunique-se melhor. Sem comunicação, a imaginação toma conta. Elas tomam conta. Faltou comunicação, a imaginação entra na parada. Exato. Aí a imaginação te leva pro buraco, às vezes. E a comunicação, às vezes, não só verbal, né, Gino? Às vezes você tá falando sim, mas a cara tá falando um não bem violento. É mais importante. 7% é voz, 40 e pouco por cento é conteúdo e quase 60% é
a comunicação corporal. Quando a gente está numa sala de reunião, eu não sei se ainda tem tempo, quando a gente está numa sala de reunião, às vezes, se você estiver no posição de liderança, faça um teste. Que você vai para uma reunião, você sabe a opinião de cada um que vai se reunir com você. Dê uma opinião totalmente contrária. Quebra o ciclo e observa não só a fala das pessoas, observe a reação corporal e para quem que ela olha para ter uma confirmação da opinião dela e não da sua. E aí você sabe quem tá com você e quem não tá. Exatamente. Isso é genial. O corpo fala mais do que qualquer coisa. Se olhou para cima, se olhou para baixo, se olhou pro colega, que ele se olhou. cutucou. Tipo, tocou o cara, olhou pro cara, tipo assim, esse cara tá doido, entendeu? E aí ali você sabe em quem você pode confiar, entendeu? Exatamente. É isso. Gente, nós estamos no final. Que aula. Leandro, muito obrigado pela presença aqui no programa Hora do Agro e até uma outra oportunidade. Sucesso, já deu a palestra, mas com essa apresentação que vocês fizeram lá na conferência no Rio, produto já bombando, já... Tem só para reforçar, amanhã às 10h30 a gente volta lá para um painel para falar do nosso negócio, para falar mais sobre Céu Agro e menos sobre Leandro. E eu quero contar com as pessoas que compraram seus ingressos, estão aí às 10h30 no domingo, quase horário de almoço, todo mundo adora churrasquinho, mas eu quero contar com vocês lá para falar um pouco mais sobre Céu e tirar suas dúvidas, que aí o painel abre para perguntas e tudo mais. Maravilha. Sábado que vem, a partir das 6 horas, estaremos de volta com mais uma Hora do Agro. Muito obrigado, Robson. Doutor Leonardo Rezende, sábado que vem deve estar aqui. Eu estarei fora sábado que vem. Casamento da minha netinha lá em Campo Grande. Eu tô indo para lá. Mas tenho certeza que o programa vai, com certeza, com Robson e Dr. Leonardo, Silas aqui na parte técnica. Quarta-feira, Silas vai estar no ar, né? Maravilha, os recortes serão feitos aí ao longo da semana. E a Edna 6799871265. Agora acertou. Primeira. Pode e venha ser parceiro do programa. Muito obrigado em nome da Céu Agro, em nome da Nutripura, da Mega Gráfica e Atos Sementes. Um abraço, sucesso a todos, uma semana maravilhosa. E eu volto amanhã, meio-dia, com o programa Gino Rondon, em alto estilo, aqui na 105 FM.